antes de começar. Ah, tá aqui. Isso que eu queria ver, as entregas aqui do exercício anterior. Bom, na aula passada, a gente falou sobre o termo de abertura de projeto. E eu pedi para vocês preencherem o termo de abertura de projeto de vocês, considerando uma ideia que vocês tivessem que o objetivo fosse que fosse útil para vocês. Então, por mais que às vezes a gente quer fazer um projeto só da disciplina, a ideia é que nessa disciplina, como vocês vão ter que trabalhar muito com esses artefatos, seja alguma coisa que pelo menos vocês tenham interesse, seja pelo TCC, um projeto de pesquisa, alguma coisa que vocês queiram fazer depois da faculdade, ou mesmo durante a faculdade, um site, qualquer coisa que, de fato, seja útil mesmo, porque esses artefatos, assim como aqueles de requisitos, eles são até cansativos de a gente preencher, mas eles são muito úteis depois. Eles são muito úteis quando a gente realmente está se dedicando a um projeto. Então, quando a gente tem um projeto que a gente está realmente se dedicando, que a gente quer mesmo que aconteça, então planejá-lo bem faz com que a gente tenha uma maior chance de que ele dê certo no final. Porque quando a gente tem o projeto, a gente quer muito que aconteça, mas a gente não planeja ele, pode ser que uma série de coisas aconteça e quando aconteça, a gente não tem um plano para agir. Então, o objetivo de planejar um projeto, na verdade, é a gente tentar se antecipar a uma série de situações que podem vir a ocorrer durante o projeto. Seja um desvio de custo, uma pessoa que adoece na equipe, um aumento de escopo. Então, a ideia de planejar é a gente pensar e tentar verificar como que a gente pode fazer da melhor forma para aquele projeto, no final daquele prazo estipulado, ele tenha um bom resultado. Então, a gente fez o termo de abertura, a gente fez o termo de abertura, vocês fizeram, né? Eu vi aqui que já tem 5 entregas. Para aqueles que não entregaram, mesmo que o prazo já tenha passado, pode entregar. Então, professor, o prazo era hoje, não consegui entregar. Posso entregar amanhã? É melhor entregar do que não entregar. Então, mesmo que seja com atraso, sempre que vocês tiverem essa dúvida, entreguem. Entreguem, mesmo que seja com atraso, que é melhor do que o não entregar, porque no final a nota da primeira avaliação de vocês vai ser essas entregas. Então, mesmo que eu sei que nessas disciplinas remotas tem um problema que os professores sempre no final da aula passam as tarefas. Por quê? Que a gente passa essas tarefas sempre no final? Porque quando é no presencial, muitas dessas tarefas vocês fazem durante a aula mesmo. Durante a aula, o professor passa o conteúdo, aí passa o exercício e no final ele corrige esse exercício com vocês. Então, por isso que não fica tanto conteúdo para depois, porque durante a aula mesmo o professor já passa as tarefas e muitas vezes vocês fazem na própria aula. Aqui não, aqui a gente tem uma dinâmica diferente. A gente tenta passar o conteúdo em 1 hora e meia, para que não fique tão cansativo e deixa a tarefa para depois. Então, o ideal é que vocês façam a tarefa mesmo até no mesmo dia, para que não fique acumulando. Porque a gente sabe que quando acumula, fica mais difícil gerenciar. E essa disciplina de gerência de projetos, ela é uma disciplina que não adianta, ela é muito teórica. Como ela é muito teórica, vocês precisam ter a prática dela. E aí, sempre no final da aula, a gente vai ter a tarefa, certo? Então, a primeira, o termo de abertura do projeto. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar a ver, só que a gente vai começar a... Lembra que no final da primeira aula, eu falei para vocês que no gerência de projetos a gente ia ver gerência de escopo, gerência de integração, gerência de custo, gerência de
prazo, gerência de recursos humanos. Então, cada aula a gente vai ver um tipo diferente de gerência que compõe a gerência de projetos. E hoje a gente vai começar a falar sobre planejamento e controlando o escopo, ou seja, a parte de gerenciamento do escopo. Essa parte de gerenciamento de escopo, para quem fez a disciplina de requisitos, vai ver que tem muito em comum e muita dependência da disciplina de requisitos. Porque se a gente estiver falando sobre gestão de projeto de software, onde é definido o escopo, ou seja, o que o produto tem que fazer, boa parte é na gerência de requisitos, é na disciplina de requisitos, porque é em requisitos que você vai conversar com o cliente, ele vai passar o que ele quer e vocês vão documentar. E aquele conjunto de documentos é o escopo do produto que vai ter que ser desenvolvido. Então, parte do gerenciamento aqui do projeto depende lá daquela disciplina de requisitos, mas não tudo. Porque aqui na disciplina a gente também vai aprender a diferenciar o que é o escopo do projeto e o que é o escopo do produto. O escopo do produto é definido lá na disciplina de requisitos mesmo. É lá que é feita a documentação e é lá que diz o que o sistema tem que fazer. Só que gerenciar o escopo de um projeto não é somente gerenciar o escopo do produto. O escopo do produto, ele define as características e funcionalidades que caracterizam um produto ou serviço. Ou seja, é aquela documentação de requisitos mesmo. Agora, o escopo do projeto é todo o trabalho que terá que ser realizado para produzir o produto. Então, para fazer aquele produto que está lá documentado na disciplina lá de requisitos, tem um conjunto de tarefas. Vai ter que, se for um aplicativo, vai ter que fazer a interface, vai ter que fazer o banco de dados, vai ter que fazer as telas, vai ter que fazer o back-end, vai ter que fazer front-end, beleza. Isso é o escopo do desenvolvimento do produto. Mas para desenvolver esse produto, eu tenho que ter um projeto. E aí eu vou ter as atividades que são inerentes do projeto e não do produto. Por exemplo, fazer as estimativas de custos, as estimativas de prazo, gerenciar a equipe, se preocupar com a parte de hospedagem daquele aplicativo, se garantir o serviço, fazer o manual, tudo isso faz parte do escopo do projeto, mas não necessariamente do escopo do produto, porque o escopo do produto vai ser desenvolver a tela, vai ser implementar o back-end, então vai ser todas as tarefas referentes para aquele produto estar pronto. Então, o escopo do projeto, ele é maior do que o escopo do produto, mas ele abrange também o escopo do produto, tá? E aí, para fazer esse gerenciamento de escopo do projeto, o que o gerente vai ter que fazer? Ele vai ter que definir e controlar o que vai ser incluído ou não no projeto, incluir somente os artefatos para gerenciar o escopo do projeto e não do produto. Então, aqui, a saída vai ser os documentos referentes ao gerenciamento do escopo do projeto. Por quê? Porque o escopo do produto está definido lá nos requisitos. É aquele documento de visão que vocês aprenderam a fazer, são os protótipos, são os requisitos não funcionais, são as regras de negócio, toda aquela documentação que vocês fizeram na disciplina de requisitos, isso é o escopo do produto. Tá? A gente não vai se preocupar em fazer isso na disciplina, porque a gente vai partir da ideia que vocês já fizeram essa disciplina e vocês já sabem como fazer essa parte de documentação do produto. Aqui a gente quer saber como faz a parte de documentação do projeto, certo? Gerenciar o escopo do projeto, ele também tem o objetivo de impedir a realização do trabalho extra, que não faça parte do projeto. Então, muitas vezes, durante o desenvolvimento de um software, por exemplo, pode-se querer cair na tentação de querer colocar coisas a mais. O programador, ele aprendeu ali a fazer toda a parte de assinatura digital. Lá na documentação de requisitos, diz que a assinatura vai ser por login e senha. Só que ele sabe como fazer a assinatura por digital, ele pensa assim, vou colocar mais essa parte aqui de assinatura digital, que vai ser um a mais no projeto. Aí, o cliente vai poder escolher se ele quer fazer login por certificado digital ou se ele quer fazer o login por usuário e senha. Então, o que acontece? O gerente de projetos, ele tem o objetivo de garantir que somente o que está ali no requisito, somente o que foi definido é o que vai ser feito, nada mais. Por quê? Tem até um termo em inglês na parte de gerenciamento de projetos que se chama
Gold Plate, que é como se fosse um a mais, alguma coisa que vai deixar o projeto mais bonito. Isso é para ser evitado. Por quê? Porque toda vez que se o gerente quiser, se o programador quiser colocar algo a mais no projeto, ele também está colocando um risco a mais. E aquilo que ele está colocando a mais não foi planejado, é uma tarefa que pode atrasar o projeto, não foi pago porque ele não considerou aquela funcionalidade a mais que o programador quer colocar no planejamento dele. Então, não é interessante para o gerente de projeto que coisas a mais sejam colocadas, porque ele não planejou com aquilo, e aquela tarefa que o programador pode estar achando que eu já sei fazer, vai ser rapidinho. Pode ser que aquilo dê algum tipo de problema, vai gerar um atraso, e aquilo não foi nem contabilizado. Aquele tempo que ele está fazendo aquela tarefa não foi pago, não foi estimado. Então, isso também é tarefa do gerente de projeto, evitar que isso aconteça. Por isso que ele também tem uma preocupação de impedir a realização de qualquer trabalho extra que não faça parte do projeto que foi acordado, certo? Então, esse processo da gerência de escopo, ele começa como? Planejando o gerenciamento do escopo do projeto. Ele vai pegar e verificar o que está no escopo. Aí ele vai coletar os requisitos. Só que aqui, coletar requisitos para a gente é partir do pressuposto que os requisitos já estão prontos. Ele não vai fazer licitação de requisitos, ele não vai conversar com o cliente, porque isso não é tarefa dele. Isso é tarefa lá do analista de requisitos. A menos que seja uma equipe muito pequena, que o gerente de projetos é o próprio analista de requisitos, aí ele vai lá fazer a tarefa de coletar requisitos, mas isso não é o mais normal. Costuma-se na empresa ter a figura do analista de requisitos, esse cara que faz essa tarefa lá de ver com o cliente o que ele quer, e aí ele passa a documentação para o gerente de projetos. Aí o gerente de projeto faz realmente a coleta de requisitos. Depois ele vai definir o escopo do projeto, ele vai dizer o que vai fazer parte do projeto, ele vai criar algo chamado estrutura analítica do projeto, que é algo que a gente vai ver aqui também nessa aula. Depois ele vai validar o escopo e durante todo o projeto ele vai ficar controlando o escopo, ou seja, ele vai verificando o que daquilo que estava planejado já foi feito, o que ainda falta, e garantindo que nada a mais seja feito e nada a menos também. E qual é a entrada para essa atividade para essa atividade de planejar o gerenciamento do escopo? O tal do Project Charter, ou o termo de abertura do projeto, ou aquele documento que vocês fizeram na aula para entregar na tarefa. Então, essa é a entrada para essa tarefa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter a tarefa hoje e vocês vão partir de qual documento? Vocês vão partir do termo de abertura do projeto, que a gente também está supondo que vocês já entregaram lá no Classroom, certo? Então, esse é o documento de entrada. Aí, a partir desse documento, o gerente de projeto vai começar a planejar o escopo, certo? E aí, o que ele vai fazer? O gerente de projeto ele é a pessoa que vai planejar, elaborar e documentar progressivamente o trabalho a ser realizado no projeto. Então, a entrada principal, a gente já viu o termo de abertura do projeto. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar especialistas para verificar a demanda dele e vai fazer reuniões com esses especialistas para que ele consiga planejar o projeto dele. Então, ele foi demandado para fazer um aplicativo de elaboração de documentos eletrônicos. Beleza. Ele recebe esse termo de abertura do projeto, que tem a descrição, e já que ele não sabe fazer, ele é o gerente, o que ele vai fazer? Ele vai chamar especialistas na área. Então, aqui ele vai chamar os programadores, os designers, o cara do banco de dados, para ouvir, para que ele consiga delimitar o escopo do projeto dele. Então, qual vai ser a saída dessa atividade? O plano de gerenciamento do escopo, que vai dizer o que é que tem que ser feito. Esse plano, ele tem a estrutura analítica do projeto, que a gente vai ver, e tem um documento chamado a declaração do escopo do projeto. Além disso, ele também vai sair com um plano de gerenciamento de requisitos, que é
uma definição de como essas atividades serão gerenciadas, como vai ser o processo de priorização, as métricas do produto. Agora, quem é que vai fazer esse requisito aqui? É ele? Não. Esse daqui vai ser o analista de requisitos que vai fazer isso aqui. Ele que vai documentar, ele que vai fazer toda a parte de requisitos do produto. O gerente de projetos, ele só está preocupado em fazer a parte mesmo de gerência de projeto. Agora, determinar, documentar e gerenciar necessidades e requisitos, isso é o analista de requisitos que vai fazer. Ele vai lá, ele vai fazer plano de gerenciamento de requisitos, plano de gerenciamento das partes interessadas, e ele faz isso. E aí, como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer através das entrevistas, protótipos, observação, conforme vocês viram lá na disciplina de requisitos, e vai ter como saída a documentação de requisitos, que é aquilo que a gente viu lá. Documento de visão, regra de negócio, isso aqui é o gerente de projetos que vai fazer, só se ele também for o analista de requisitos. Se não, isso vai ser feito pelo analista e a gente não vai tratar disso aqui na disciplina. Aqui na disciplina, a gente vai tratar somente dos documentos de gerência de projetos, certo? Então, definir o escopo é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto, descreve os limites do projeto, serviços e resultados, ao definir quais dos requisitos coletados serão incluídos ou não no projeto. A entrada vai ser o plano de gerenciamento de projeto, vai ser o termo de abertura e a documentação de requisitos. Então, aqui, para definição de escopo, eu já preciso do termo de abertura, que foi o que vocês fizeram na aula passada, e a documentação de requisitos, que vai ser feita pelo analista de requisitos. E aí, ele vai sair com um documento chamado Declaração do Escopo do Projeto. Esse declaração do escopo do projeto é o documento que vai descrever de uma forma, sem ser tão detalhada assim, qual é o escopo do projeto. E para fazer isso, o gerente vai ouvir a opinião especializada, vai fazer oficinas, vai conversar com as pessoas que realmente vão fazer esse projeto. E aí ele tem um documento como esse, que é a declaração do escopo, que vai dizer quais são os entregáveis, ou seja, o que ele vai fazer, quais são os marcos do projeto, quais são os requisitos mínimos que ele tem que atender, quais são as premissas e restrições. Esse documento, deixa eu fechar aqui, esse documento de declaração de escopo, ele é muito baseado naquele documento que vocês fizeram, lá no termo de abertura do projeto. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um template desse termo de abertura, desse declaração de escopo, desculpa, e vai ser um documento que vocês vão ter como tarefa para fazer a partir do termo de abertura do projeto que vocês já fizeram. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela novamente para mostrar para vocês como é esse documento de declaração de escopo, que é um documento até simples para ser preenchido. Deixa eu ver se já carregou. Está carregando ainda, né? Segundo ele, aqui ele já carregou. Então, é esse documento onde eu coloco... Eita. Vocês estão vendo a tela? E, aparentemente aqui deu uma travada. Sim, professor. Sim. É que aqui congelou para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Declaração de escopo. Aí tem o nome do projeto. Aí vocês vão pegar isso lá do nome que vocês definiram no termo de abertura do projeto. Tem os objetivos e a descrição detalhada do produto do projeto. Esses objetivos, eu acho que também tem lá no termo de abertura do projeto. Pode ser retirado de lá. A descrição detalhada do produto do projeto. Aqui, gente, não precisa vocês se fazer aquela descrição lá dos requisitos. Aqui é uma descrição detalhada, mas dizendo, olha, é um produto que vai fazer, por exemplo, é uma loja virtual, meu produto, onde vai ter a venda de qualquer tipo de produto que o dono da loja cadastrar. Esse é o meu objetivo, meu produto. Eu vou criar uma loja virtual. Aí eu faço a descrição aqui. Possui as funcionalidades, aí vocês vão elencar as funcionalidades, mas não precisa detalhar o que aquela funcionalidade vai fazer.
Só uma descrição mesmo do que faz. Beleza. Depois, nesse declaração de escopo do projeto, vocês vão ter uma seção chamada Principais entregas do projeto, critérios de aceitação. Aqui é uma divisão macro de quais seriam as principais entregas do projeto de vocês. Aqui eu coloquei como exemplo uma loja virtual. E qual seria a entrega? Primeiro, vai ser o Instagram da loja. Aí, qual é o critério de aceitação? A conta criada. Depois, site de vitrine dos produtos. Qual o critério de aceitação? Um link acessível com os produtos da loja. Depois, uma terceira entrega com a venda dos produtos realmente funcionando. Realização de venda por cartão de crédito, Pix e boleto bancário. Ok. Aí, para cada entrega, é como se vocês fossem divididos. Eu tenho um projeto de fazer o TCC. Qual é a minha primeira entrega? A minha primeira entrega é o TCC 1. Depois, qual é a segunda entrega? Eu vou fazer o desenvolvimento do produto. Qual é a terceira entrega? É o artigo que eu vou entregar para o professor. Então, é tentar pegar o projeto de vocês e dividir em macro entregas, né? Agrupamentos, na técnica do dividir para conquistar. E aí, dizer aqui no lado do critério de aceitação o que é que vai ser entregue para o cliente. Se tiver algum escopo não contemplado, alguma coisa que vocês queiram deixar claro que não vai funcionar aqui, aí vocês vão preencher essa seção. Por exemplo, nessa loja de venda de produtos virtuais, eu vou dizer aqui o escopo não contemplado. Eu não faço gerenciamento de clientes. Então, essa parte de cadastrar, gerenciamento de cliente, não tem aqui na minha loja virtual. Beleza, então, vou dizer aqui qual é o escopo não contemplado. Aí, as premissas para o desenvolvimento daquele projeto, aquilo que eu assumo como verdade. Isso aqui, eu tenho quase certeza também que vocês preencheram lá no termo de abertura do projeto. O que vocês tiverem colocado lá no termo de abertura do projeto, vocês vão colocar como premissa aqui nessa seção. As restrições da mesma forma. Tudo que vocês tiverem colocado como restrição lá, vai vir para cá. Lembrando que são restrições, são aquilo que vocês querem também deixar claro que é uma restrição do projeto de vocês, é algo que não vai acontecer, é uma limitação do projeto. Então, aqui nesse exemplo da minha loja virtual, estou dizendo que aqui o site ele só funciona no Android. No iOS ele não funciona. Então, se é alguma coisa que eu quero deixar claro que não acontece, eu coloco aqui nas restrições. E aí a data inicial, data final do projeto e um custo estimado. Lembrando que vocês ainda não fizeram, a gente ainda não viu o gerenciamento de prazo nem de custo. Então, aqui vai ser algo bem chute mesmo, porque a gente ainda não viu como fazer isso. Mas é a declaração de escopo do projeto, ou seja, com esse documento aqui, o gerente de projeto ele tem uma ideia macro do que ele precisa fazer. É o momento que ele recebe o documento de requisitos, ele recebe o termo de abertura do projeto, e aí ele precisa planejar como é que ele vai fazer e qual é o escopo mínimo do projeto dele, certo? Então, vamos continuar. Já vimos como é a declaração de escopo, beleza? E aí, no geral, o que acontece quando eu mostro para vocês um documento? Logo em seguida, eu peço para vocês fazerem, né? Vocês já sabem. Então, o próximo slide aqui vai fazer o quê? Vai dizer que tem um exercício lá no Classroom, que é a prática, a declaração do escopo. Elaborar o documento da declaração do escopo para o seu projeto, atividade no Classroom. Então, a atividade já está lá no Classroom, pedindo que vocês preencham esse documento baseado no projeto de vocês, certinho? Então, essa atividade já está lá criada para a próxima sexta, como de sempre. E aí, acabou a aula? Não, a gente ainda não aprendeu tudo sobre declaração do escopo. Isso aqui é só para dizer para vocês que vocês vão praticar a declaração do escopo através desse exercício. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente pararia agora e vocês iriam fazer isso. Como a gente não está ainda no presencial, então a gente segue em frente e vocês vão fazer essa atividade durante a semana. Por quê? Porque o próximo passo da declaração de gerenciamento de escopo é fazer o quê? É fazer a estrutura analítica do projeto.
E o que é essa tal estrutura analítica do projeto? É eu pegar o meu projeto e seguir na minha linha de dividir para conquistar. Mas agora eu vou dividir ainda mais os níveis do meu projeto. Ou seja, eu vou decompor todas as tarefas que serão realizadas no projeto. O que não está na estrutura analítica do projeto está fora do escopo. E aí, só para vocês verificarem que tem hora está sendo chamado de estrutura analítica do projeto, hora de WPS. WBS é o termo em inglês, que é Work Breakdown Structure, que é como se fosse uma tradução literal, seria o trabalho de quebrar mesmo a estrutura do projeto em mínimas partes. Como não é uma tradução literal, em português é a estrutura analítica do projeto, que é pegar o projeto e decompor mesmo em todas as tarefas. Depois, esses itens aqui, a gente pode falar como tarefa, mas não é bem a tarefa, na verdade, são os entregáveis da tarefa, aquilo que eu vou ter como saída na tarefa, certo? E aí, quando a gente faz essa criação da estrutura analítica do projeto, o primeiro nível, esse aqui, o maior, é o projeto em si. Então, o primeiro nível de uma WBS, de uma EAP, indica o projeto a ser desenvolvido, ou seu item de entrega final, um produto ou serviço. Os níveis intermediários definem as entregas parciais. Então, aquele agrupamento que a gente fez até ali na declaração do escopo, a gente pode até trazer para cá, como segundo nível. E o último nível, o pacote de trabalho, indica tarefas de curta duração, até 10 dias. Ou seja, esse último nível lá são as tarefas que a equipe vai levar até 10 dias para fazer. Se tiver uma tarefa que vai levar 20 dias, ele ainda já não é de último nível, ele já é de segundo nível, já tem que trazer ele para cima e quebrar ele em mais partes, tá? Então, vamos ver um exemplo de uma estrutura analítica de projeto para a gente entender melhor. Eu tenho o desenvolvimento de um sistema XYZ e ele tem 4 macro entregas, 4 grandes entregas aqui. Um é o plano do projeto, e dentro do plano do projeto ele tem escopo, tempo, custo, risco, qualidade, comunicação, recursos humanos e suprimentos. Ou seja, ele colocou a parte de gerenciamento do projeto aqui como uma macro entrega, e cada um dos subitens aqui, que a gente vai ver na disciplina, ele colocou como uma entrega, porque ele sabe que vai ter documentos aqui. Então, o escopo que a gente está vendo hoje, qual é a saída? É a estrutura analítica do projeto e a declaração de escopo. Aí ele já coloca aqui. Depois ele vai ter o tempo, que provavelmente vai ser um cronograma, o custo, que vai ser o orçamento, o risco, que vai ser a lista de riscos. Então, ele coloca aqui como se fossem as tarefas. Depois, o projeto técnico, o modelo lógico do projeto, o modelo físico, o detalhamento das funções. Então, as macroentregas. Depois, o desenvolvimento do software propriamente dito. O banco de dados criado, os códigos-fontes, a documentação técnica e a documentação operacional. Vejam aqui que quando ele coloca o código-fonte como uma tarefa de último nível, ele está pressupondo aqui que ele leva no máximo 10 dias para fazer. Se vocês entenderem que não é isso, teria mais uma quebra aqui, o código-fonte não seria o final. Vocês poderiam ter mais um item aqui, né? Quebrar mais uma vez e colocar tela tá, desenvolvimento do código-fonte da tela A, desenvolvimento do código-fonte da tela B. Por quê? Porque código-fonte, no geral, a gente não faz só em 10 dias. Então, isso aqui provavelmente tem mais um nível aqui nesse código-fonte. A documentação técnica e a documentação operacional. E mais uma aqui, que é a implantação. Aí, quais são as atividades que ele tem que fazer? O software implantado, os usuários treinados, o plano de projeto piloto aprovado e o software em utilização. Vamos ver um outro exemplo aqui, considerando o desenvolvimento de um software que fica mais claro para a gente. Então, quais são as tarefas no desenvolvimento de software no nível intermediário que ele precisa fazer? Ele tem que fazer toda a parte do levantamento de requisitos, ele tem que fazer a especificação, ele tem que fazer a implementação, ele tem que fazer os manuais, por exemplo. E aí, para levantar os requisitos, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer apresentações, ele precisa fazer reuniões com clientes. Para fazer a especificação técnica dos requisitos, o que ele precisa fazer? Ele precisa elaborar caso de uso, ele precisa elaborar modelo de dados, ele precisa especificar as telas. Para implementar, ele precisa fazer protótipo, precisa fazer o módulo A, precisa fazer o módulo B, e assim sucessivamente.
para fazer os manuais. Ele precisa fazer a parte geral, o manual do módulo A, do módulo B. Então, vejam que fazer uma estrutura de analítica do projeto nada mais é do que decompor as atividades para mostrar tudo o que tem que ser feito. É uma técnica muito boa para mostrar para todos os envolvidos o trabalho que vai dar para fazer o projeto, né? Então, para identificar todos os elementos constituintes do subproduto, para depois conseguir estimar melhor o custo e a duração de cada uma dessas atividades, para verificar a exatidão da composição, ou seja, para chamar a equipe para mostrar, olha, equipe, é isso mesmo que vocês acham que precisa ser feito para esse projeto ficar pronto? Além disso, a estrutura analítica do projeto, ela também tem alguns benefícios, e é por isso que ela é feita, né? Senão não precisava fazer. Um que é fornecer uma visão gráfica ou visual do escopo do projeto, prevenir esquecimento e falta de entendimento das atividades do projeto, ou seja, quando está colocando tudo ali visual, fica mais fácil para que todo mundo entenda e todo mundo consiga dizer o que é preciso ser feito. Facilita a comunicação entre as partes interessadas, porque está todo mundo vendo a mesma coisa. Oferece à equipe uma visão geral do projeto, ou seja, todo mundo está olhando aquilo e está vendo tudo que precisa ser feito. E é uma base formal para elaborar e justificar a estimativa de custo, tempo e recurso. Ou seja, você chega lá e mostra para o cliente, olha, eu tenho que fazer tudo isso aqui. É por isso que eu vou precisar de 3 meses, porque olha só, tudo que eu preciso fazer. É por isso que o teu projeto vai custar X mil reais, porque olha só, tudo que eu preciso fazer aqui. É por isso que eu preciso de pelo menos 4 pessoas para fazer, porque eu vou precisar de um analista de requisitos, eu vou precisar de uma pessoa para fazer manuais, eu vou precisar de implementadores, eu vou precisar de uma pessoa para fazer banco de dados. Então, é uma ótima ferramenta para o gerente de projetos mostrar o que ele precisa ser feito. Eu costumo até recomendar, quando eu oriento alunos de TCC, às vezes, a fazer uma estrutura como essa, para mostrar também tudo que foi feito no TCC dele, porque às vezes pode alguém que esteja avaliando pode olhar, nossa, só fizeste esse aplicativo aí simples, olha, para fazer esse aplicativo simples eu precisei fazer isso e fazer isso, e mostra numa estrutura visual como essa, aí fica muito mais fácil para mostrar todo o detalhamento do trabalho. Então, a estrutura analítica do projeto, ela tem alguns objetivos. Mostrar visualmente para as partes interessadas tudo que precisa ser feito, fazer com que a equipe seja envolvida para ajudar a construir isso aqui, porque cada um vai lembrando de uma atividade que precisa ser feita, colocar isso de um modo visual lá para a equipe, olha, precisa ser feito tudo isso aqui. E aí, acompanhando, e depois ajuda também o gerente de projeto a fazer a estimativa, porque ele vai dizendo, olha, vai fazendo assim, olha, para fazer apresentações eu vou levar 2 dias, para fazer reunião eu vou levar 3 dias, para fazer esse módulo aqui eu vou levar 5 dias. E aí ele consegue estimar melhor, porque ele sabe tudo o que precisa ser feito. Então, a estrutura analítica do projeto, ela tem esse objetivo de decompor e mostrar visualmente a estrutura do projeto. E aí vem a outra prática de vocês, mas calma que essa é a segunda atividade e só são essas 2 mesmo, que é criar a estrutura analítica do projeto de vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento rapidinho, silenciar 1 minutinho que os cachorros estão latindo muito. E já abri com a nova tela. E sem o latido. Só rapidinho. E aí, tem a segunda atividade de vocês do dia. Tem uma decreta, a professora não para de passar atividade, mas é para e-mail. Vocês estão vendo um documento que tem escrito assim, estrutura analítica do projeto? Está aparecendo esse documento na tela? Pode responder aqui no chat, só para ter certeza. Sim. Beleza. Então tá. Aí tem esse documento chamado estrutura analítica do projeto. Lá na tarefa de vocês, tem 2 modelos de estrutura analítica. Esse aqui é o modelo 2. Eu prefiro ele, que ele é mais tranquilo para manipular aqui a estrutura analítica, esse modelo visual. Se vocês acharem melhor fazer com uma outra ferramenta, com
Paint da vida, com PowerPoint, ou também tem ferramentas web para fazer isso, não tem problema, tá? Mas esse aqui é um template que eu deixei lá para vocês, que basicamente diz o nome do projeto, quem é o responsável, e aqui, lá tem o desenho para fazer essa estrutura analítica do projeto de vocês. O que está lá está todo em branco, esse aqui está preenchido só para ter exemplos para vocês, que é o exemplo da loja virtual. Para fazer a loja virtual, o que eu preciso? Eu preciso criar o site, eu preciso criar o banco, eu preciso hospedar, eu preciso gerenciar. Beleza. Para criar o site, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o template, eu preciso codificar, eu preciso colocar figuras, então eu vou pensando aqui em todas as atividades. Para criar o banco, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um modelo lógico, eu preciso fazer um modelo físico. Vocês vão ver que tem coisas que vão precisar aumentar. Aqui ou diminuir a fonte para poder aparecer, tá? Mas é isso, o trabalhinho de vocês, diminuir aqui. Beleza. Mesmo assim não deu. Modelo lógico. E aí vocês vão pensar nas atividades que vocês vão precisar fazer para criar o projeto de vocês, certinho? E aí vocês têm a declaração do escopo e a estrutura analítica do projeto. Essas são as duas principais saídas da atividade de gerenciamento de escopo. São só elas? Não, por isso que a aula ainda não acabou. Aí vocês vão dizer, vai ter mais tarefas também? Não é assim. Não estou tão malvada assim. Acabou a parte das tarefas, mas não acabou a parte de gerenciamento de escopo que o gerente vai precisar fazer. Depois que ele cria essa estrutura analítica do projeto, tem duas tarefas ainda que ele vai precisar fazer constantemente durante o desenvolvimento do projeto, que são as atividades de validação do escopo e de controle. A gente já viu que ele planeja o gerenciamento do escopo, ele coleta os requisitos, seja ele fazendo, seja ele delegando para o analista de requisitos. Ele define o escopo e quando ele faz a definição do escopo, ele tem uma saída, que é a declaração de escopo, que é aquele artefato que vai ficar como atividade para vocês. Depois ele cria a estrutura analítica do projeto, que é aquele artefato que a gente acabou de ver. Depois ele vai precisar validar o escopo. Só que quando é que ele valida o escopo? Só no final. Por quê? Porque é o processo de aceitação das entregas concluídas do projeto. Ele faz tudo isso, a equipe vai fazer o projeto, no final, ele vai precisar validar esse escopo, ou seja, ele vai mostrar para o cliente o que foi feito e o cliente vai dizer se ele aceita ou não, e se ele tem mudanças ou não. Se o cliente tiver mudanças, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar atualizar a documentação do projeto, tanto a declaração de escopo, tanto a parte lá da estrutura analítica do projeto, quanto a documentação de requisitos. Então, esse processo de controlar o escopo é o processo de monitorar o progresso do escopo do projeto e do produto e gerenciar as mudanças feitas na linha de base. Garantir que as mudanças sejam acordadas por todos. Determinar quando uma mudança ocorreu. Gerenciamento de uma mudança, quando e se ela ocorrer. Se acontecer alguma mudança no projeto acordada entre as partes, ou seja, porque o cliente pediu durante o projeto, seja porque a equipe identificou que era necessário fazer uma alteração, aí o gerente de projeto acorda isso com o cliente, ele é responsável também por gerenciar esse processo de mudança e garantir que todos os documentos vão ser atualizados a partir dessa mudança que ocorreu, tá? Então, também a tarefa do gerente de projetos garantir, gerenciar e controlar mudanças se ocorrerem. O ideal, no mundo ideal, fiz a estrutura analítica do projeto, a equipe vai, desenvolve, quietinha lá, depois entrega e todo mundo aceita. Beleza. Costuma acontecer isso, no geral, na nossa área de tecnologia da informação, desenvolvimento de sistemas, o que acontece muito é o cliente vê e começa a pedir alterações. E aí o gerente de projeto, ele não vai rejeitar todas essas alterações, mas ele precisa gerenciar e garantir que essas alterações elas ocorrem sem que isso impacte o projeto.
Então, ele precisa, durante todo o projeto, controlar o escopo e, no final do projeto, ele valida se o cliente quer o projeto, se ele aceita, tudo de acordo com o que foi desenvolvido. Então, o gerente de projeto, ele é responsável, vou voltar aqui para ver o desenho, por controlar o escopo durante todo o desenvolvimento e por validar o escopo. No final, ele pergunta para o cliente, aceitou? Aceitei, beleza, é isso que eu quero. E isso é a tarefa de gerenciamento de escopo como um todo. Então, no escopo, primeiro ele planeja, depois ele faz a coleta os requisitos, depois ele define, fazendo a declaração, depois ele cria essa estrutura analítica do projeto, ou seja, ele pega tudo que ele tem que fazer e utiliza lá a técnica do Jack de dividir tudo, né? Dividir para conquistar, e aí ir por partes, e aí no final do projeto ele valida o escopo, e durante todo o projeto ele precisa controlar esse escopo, para que se mudanças aconteçam, ele precisa atualizar toda a documentação que ele está fazendo, certo? Mais detalhes sobre essa atividade de gerenciamento de escopo, se vocês se interessarem, eu disponibilizei lá no Classroom o PMBOK, que é um livro que tem toda essa parte de gerenciamento de projetos que a gente está vendo. O capítulo 5 dele trata sobre gerenciamento de escopo. O que a gente está vendo aqui é de uma forma bem rápida. A gente está vendo nós estamos vendo uma parte do gerenciamento por aula. Então, hoje a gente viu o gerenciamento de escopo. Na próxima aula a gente vai ver gerenciamento de custos, gerenciamento de prazo, mas cada aula a gente vê um item. Só que se vocês forem trabalhar com gerenciamento de projetos, ser um gerente de projetos, quando terminarem o curso, vocês vão ver que vocês vão precisar de muito mais detalhes. E aí, quando vocês precisarem desses detalhes, vocês vão correr lá para esse PMBOK. Existe até uma certificação feita pelo PMI, que você estuda todo esse livro, todo o PMBOK, você faz uma prova, e aí ele atesta, né? Você é um gerente de projetos pelo PMI, que é o principal órgão de gerenciamento de projetos, que está apto a gerenciar projetos de acordo com o PMBOK. Então, tem essa prova, e aí, quando a gente tem esse certificado, costuma se valorizar mais no mercado. Paga-se mais por um gerente de projeto que tem essa certificação do PMBOK. Para essa disciplina, vocês precisam ler o PMBOK todo? Não. O que vocês precisam é assistir às aulas, fazer os artefatos, conhecer, saber que existe tudo isso, mas quando vocês forem usar isso na vida real, vocês vão precisar de muito mais detalhes do que a gente está vendo aqui na disciplina, como qualquer outra disciplina que a gente tem aqui no curso. A gente mostra de uma forma geral, mas quando a gente vai na prática, a gente precisa de muito mais. Quando vocês estão estudando programação, vocês veem o básico, mas quando vocês vão programar o sistema de vocês precisam ir atrás de livros, de sites na internet. Da mesma forma, gerenciamento de projetos. Vocês têm uma disciplina no curso, mas se vocês forem se tornar um gerente de projetos que somente trabalha com gerenciamento de projetos, vocês vão precisar também de mais elementos e alguns que a gente também só aprende na prática. Por exemplo, gerenciamento de pessoas. A gente vai ver aqui teoria, mas gerenciamento de pessoas a gente só aprende na prática quando a gente está lá numa equipe, tendo que alocar tarefas, tendo que gerenciar conflitos entre a equipe, tendo que fazer a gestão quando uma pessoa não está adequada para realizar determinada atividade, tendo que verificar a necessidade de capacitação da equipe. A gente vai ver na teoria. Aprender a gerenciar projetos mesmo é na prática, só que vocês precisam da teoria para saber o que fazer, certo? Eu não sei o que foi que eu comentei que o Paulo disse aqui, que pesado, eu acho que foi na parte do dividir para conquistar, ou por aí por partes. Mas esse gerenciamento de escopo aqui na história do ir por partes, a gente está vendo aqui essa parte de gestão de projetos da forma tradicional. Na forma tradicional, a gente faz essa estrutura analítica do projeto, todo mundo sabe o que tem que fazer, distribui as atividades e aí vai gerenciar o projeto. Se a gente estiver fazendo gerenciamento de projetos da forma ágil, que a gente vai ver depois, mais para o final da disciplina, essa estrutura analítica do projeto, ela
ela é usada para a gente entender o todo do projeto, mas aí vai sendo dividido em pequenos subprojetos, porque também é na linha do dividir para conquistar, só que cada uma daquelas tarefas ali de segundo nível vira uma entrega, e aí é entregue por partes também o projeto. Mas isso na teoria da gestão ágil, que é não deixar para fazer uma entrega no final, vá fazendo pequenas entregas. De toda forma, essa estrutura da analítica do projeto que a gente aprende a fazer aqui, ela é útil para os dois sentidos, tanto na gestão tradicional, quanto na parte da gestão ágil, certo? Então, eu deixei para vocês lá no Classroom essa apresentação. Na parte de materiais, além dessa apresentação, eu coloquei vários templates de artefatos, tanto para a parte de estrutura analítica do projeto, para a parte de declaração de escopo, coloquei alguns templates ali de documentação de requisitos, mas é para vocês terem, não que vocês vão fazer essa parte de documentação de requisitos aqui na disciplina. Aí, como tarefa, vocês têm que fazer a estrutura analítica do projeto e essa declaração de escopo. Nas tarefas, eu deixei já o template também para vocês preencherem. Quem não fez o termo de abertura do projeto, é interessante agora fazer. Por quê? Porque vocês vão precisar de muitas coisas que vocês colocaram lá no termo de abertura para preencher a declaração de escopo, certo? A professora ainda não definiu o meu projeto. Vai precisar definir agora para fazer essas atividades de hoje, certinho? Por hoje é isso. Vocês têm dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ou já querem ir para o feriado? Certinho? Então, tudo isso já está lá para vocês, lá no Classroom. Qualquer coisa, usem o grupo para fazer perguntas. Se tiver alguma pergunta... Oi, Luiz. Não, oi, Henrique. Eu tenho uma dúvida. Sobre aquela tabela onde a gente tem uma tabelinha que diz assim, início... Eu esqueci qual é o tópico. Deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar aqui a tela. É da EAP ou da declaração de escopo? Da EAP. Ela diz assim, início... Acho que é número 7, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Apresentar agora a tela inteira, que aí... É nesse aqui? Declaração de escopo? Não, né? Nesse aqui? Que é aprovado. Isso. Ah, vem aqui, né? Elaborado por, aprovado por. Vocês podem só preencher o elaborado, que é o nome de vocês, e o aprovado deixa em branco. Uhum. E aqui, mas a dúvida era essa? Não, tem outro. Tipo... Esqueci. É mais embaixo ela. Mais embaixo? Não. Já acabou aqui. Deve ser mais em cima. Ah, tá. Tá, deve ser mais em cima. A declaração, o nome, objetivo. Acho que eu fiz outro. Peraí. Ah, não, tu deve estar com dúvida no teu termo de abertura do projeto, né? Isso, no termo de abertura. Ah, tá. Que foi do exercício, né? Isso. Não é esse exercício novo. Tá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir. Desce. Aula 2, termo de abertura do projeto. Tu lembra se era modelo 1 ou modelo 2 que tu usaste? Não, né? Modelo 2, se não me engano. Deixa eu abrir esse aqui, depois a gente abre o outro. Ah, não, acho que fica mais fácil se a gente ver por aqui. Esse aqui é o do Paulo, não. Chegaste a entregar, Henrique? Eu já entreguei. Eu não consegui fazer essa parte dessa tabela. Olha, eu vou abrir o teu. Tá. É a o que eu tabela. não fiz.
partes interessadas no projeto. Esse aqui não precisava. E essa Ele tabela de tinha um cima link também. aqui, né? Esse aqui ele tinha um link. Oi? Esse aqui Aham. tinha até um link para registro das partes interessadas para preencher. Esse aqui eu acho que até alguém perguntou e disse que não precisava preencher, não, porque a gente ainda não tinha. E esse aqui são os marcos principais do projeto. O que seriam esses marcos principais aqui para preencher? Seriam as principais entregas. Ele vai iniciar. Qual é o marco dele? Aí podia ser o termo de abertura ou o projeto aprovado mesmo. Aí na segunda fase, que seria a fase de desenvolvimento, qual seria o marco dele? A entrega do produto. E o final, que seria a aceitação. Algo nesse sentido. Tá bom, entendi, professor. Tá? Tava só em dúvida nisso mesmo. Obrigado. Nada, bora ver aqui qual foi o teu projeto. Um projeto de Machine Learning. Eita, teu projeto é difícil, gente. É algum projeto de pesquisa, TCC, ou não? É só interesse mesmo? Foi uma pesquisa. Tá. Na verdade, não foi eu não terminei ela, só foi aprovado o resumo que apresentei no simpósio. Aí eu quero estender para o TCC. Perfeito. Que aí tu já tem os elementos, tu já sabe o que tem que fazer. Isso é interessante. Escolher um projeto que a gente já saiba mais ou menos o que a gente tem que fazer. Mas é isso. E assim, por mais que o termo de abertura do projeto vocês não tenham preenchido completamente, a gente vai seguir, e aí, conforme vocês vão vendo os documentos novos, vocês vão entender. Até algumas partes que estavam logo lá no início e ficaram sem preencher, não tem problema. Porque agora a gente viu o escopo. Aí o que faltou lá, com certeza vocês já vão conseguir preencher aqui no escopo. Aí a parte das entregas. Se faltou alguma coisa lá, quando a gente estiver falando sobre o cronograma, aí vai responder a pergunta que ficou em branco lá. Então não tem problema não ter deixado assim, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado. Então por hoje é isso, e a gente, qualquer coisa, usem o branco, o grampo, não sei de onde eu tirei essa palavra, usem o grupo, e aí a gente se encontra na próxima sexta, certinho? Tchau, pessoal, ótimo fim de semana, Tchau. e se cuide. Tchau. Se interromper aqui a gravação.